Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo. Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. A Web Rádio Fraternidade apresenta o programa Refletindo com Joana. Apresentação Renner Cunha. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa. Nós vamos terminar hoje o conteúdo da raiva, tá? Nós estamos trabalhando aí o capítulo 10º, que são conteúdos perturbadores, a raiva é o primeiro, e depois nós vamos iniciar também no outro programa o conteúdo que é o ressentimento. Então, esse programa trabalha esse livro, Autodescobrimento, uma busca interior, de Joana de Anjos, da série psicológica, na psicografia de Divaldo Franco. Tá? Nós estamos já no final do livro, para depois termos aí, segundo a espiritualidade nos indicar, um novo livro, um outro trabalho dentro desse programa, ok? Então, ela vem falar na página 125, quando a raiva se deriva. Então aqui, motivos que nos trazem a raiva. Quando a raiva se deriva de uma doença, de um prejuízo financeiro, de uma traição de um amigo, da perda de um emprego por motivo irrelevante, de algo mais profundo e imaterial, a resignação não impede que lhe dê expansão para, logo após, eliminá-la. Chorar faz parte, ela diz. Considerar a ocorrência injusta também é um movimento interessante. Descarregar a emoção do fracasso. Gastar a energia em uma corrida ou no trabalho físico estafante. Projetar a imagem do ofensor, quando for o caso, em um espelho, elucidando a raiva até diluí-la. São admiráveis recursos, dentre outros, para anular os seus efeitos danosos. Ela dá aqui uma outra técnica também do espelho, que a psicologia usa de uma outra forma, quando é um trabalho com casais, a gente faz o espelhamento, mas aqui você pode projetar a imagem do seu agressor ou do seu ofensor no espelho e conversar com ele, colocar toda a sua raiva e falar tudo que você tem ali de emoção e de sentimento em relação ao que ele fez. Isso é muito importante. Uma corrida, ela diz, que é importante. O chorar, né? Antigamente falavam, chorei de raiva. Tudo bem, chorar também faz parte, né? Para que isso seja trabalhado dentro de você. E ela coloca também como exercícios para nós, para nos ajudar. Além desses que ela citou, e no programa anterior nós falamos da técnica do rufismo, né? Que é uma técnica psicológica da parte muscular. Depois quem não assistiu pode ir lá voltar. A parte física, né? Perdão. Olha, a meditação deve ser buscada também para auxiliar na análise das origens do acontecimento, constatando-se se teria sido o responsável pela sua vigência, e ao confirmá-lo, evitar a autopiedade, contrapondo a lógica e o direito de errar, mas não a permissão de ficar no engodo, de ficar no erro. Então, aconteceu um fato, então eu vou meditar sobre aquilo, vou auscultar, eu vou analisar aquele fato, eu vou buscar os acontecimentos, vou trazer aqui para mim sem autopiedade e sem a culpabilidade, que às vezes ficar na culpa também, como nós já trabalhamos o elemento culpa, não nos libertará, não nos produzirá nenhum ensinamento, às vezes, tão importante nesse momento. E ela fala, mas não a permissão de continuar no erro.
Então eu estou com raiva, né? Quando a gente erra, a gente está com raiva. Mas ela diz que contrapondo a lógica e o direito de errar. Então nós temos direito de errar. Se eu fico com raiva porque eu erro sempre e me culpabilizo e entro nessa autopiedade, aí eu estou prejudicando o meu processo de crescimento. Eu estou bloqueando conteúdos importantes da minha psique, do meu ser, né? Do meu self, como diz Jung. Então ela diz, a prece de compaixão pelo ofensor. Lembra que ela falou aqui, olha, que a gente faça a técnica do espelho. Então, a prece de compaixão por ele. E de autofortalecimento possui o miraculoso condão de diluir as vibrações da raiva, erradicando-as. Então, técnica do espelho, meditação, compaixão pelo ofensor e fortalecimento, que ela fala que é miraculoso, que dilui as vibrações da raiva, erradicando-as. Então, é preciso olhar para isso, olhar para a sua raiva com adultez, com entendimento, não é isso? E ela traz ainda, as ondas mentais perturbadoras da raiva sobre as células afeta-as e a inconsciente necessidade de autopunição pelo acontecimento facilita-lhes a degenerência. Então, se você, essas ondas mentais da raiva que afetam as nossas células e que a autopunição também facilita a degenerência, o adoecimento, como nós vimos em programas passados, tá? O desequilíbrio emocional, através do nervosismo, da ansiedade, etc. Assim, ter raiva é sintoma de ser sensível e bem canalizá-la até a sua diluição é característica do ser humano lúcido e saudável. Então, se você não está conseguindo canalizar a sua raiva, diluir a sua raiva, algo precisa ser trabalhado aí no campo dos seus sentimentos e emoções, para que você entenda o que esse sintoma está trazendo para você. Dentro do sintoma, a causa sendo a raiva, como você vai trabalhar isso. E aí ela traz que a raiva obnubila, ou seja, ofusca, escurece, essa ofuscação, essa visão obnubilada de si mesmo, a razão e precipita o ser em profundos fossos da alucinação. Então eu vou repetir, isso aqui é muito importante. A raiva obnubila, ou seja, ofusca, escurece a razão e precipita o ser em profundos fossos da alucinação. A pessoa fica alucinada com a raiva se ele não tem esse adulto, não é? Esse ser humano saudável, lúcido. Geralmente a gente tem impulsos de raiva muito agressivos até, né? E aí a gente perde a razão, né? Eu costumo dar o exemplo no trânsito. A pessoa bate em seu carro e ele está errado. E ele estando errado, ele vai, obviamente, dentro do que a lei aqui permite, você vai chamar o seguro, se não tiver, se ele tem, enfim, tem todo um processo ali, um procedimento. Mas se você, no seu acesso de raiva, porque ele bateu no seu carro, você o agredi-lo, no seu acesso de raiva, você perdeu a razão. Ao agredi-lo, você perde a razão. Mesmo estando certo, você pode responder um processo por uma agressão. E vai ficar mais caro, às vezes, do que a própria batida. Ok? Isso é um exemplo de como você pode entender que quando aquela famosa frase ficar cego de raiva e agredir o outro, você perdeu a razão, né? E aí os profundos fossos da alucinação, você fica alucinado ali naquele momento. Olha o quanto que esse tema é importante para nós, né? Então eu vou finalizar aqui
com a colocação de Jesus, é o nosso último programa sobre a raiva. Então ele diz, humildade é negação de valores, não é negação de valores, nem subestima por si próprio, fazendo-se caricaturas pejorativas da sua realidade. Ser filho de Deus, encontrar-se em experiência evolutiva, poder discernir entre outros logros, constitui bênçãos que não podem ser desprezadas. Olha o que a Joana traz para nós na questão da humildade, né? Reconhecer o ofensor, reconhecer que o outro errou conosco. Que quantas vezes, meus irmãos, nós erramos com os outros? Centenas de vezes nós já erramos. Nós já ofendemos, nós já traímos, nós já matamos, nós já brigamos. Se não foi nessa, foi em outras vidas. Algumas coisas a gente ainda fez nessa. Nós fizemos nessa. Então a humildade de entender que você também é um ser humano e que o outro que te ofendeu ou que fez alguma coisa também tem os seus momentos difíceis. Aí ele diz, Jesus, o homem humilde por excelência, ela diz, jamais se excusou. Submeteu-se aos fariseus, aos dominadores transitórios e seus fâmulos. Respeitar-se e amar-se são, por fim, os melhores recursos para enfrentar a raiva. Retê-la nunca, sem revides nem mágoas. Então eu vou repetir. Respeitar-se e amar-se são, por fim, os melhores recursos para enfrentar a raiva. Então, se eu me amo, se eu me respeito, dentro dos meus erros, são recursos que eu tenho para enfrentar a minha raiva, você tem para enfrentar a sua raiva. Retê-la nunca, olha o termo que ela usa, nunca, sem revide, sem revidar, nem mágoas, nem se magoar. Ficar na mágoa é nutrir, é alimentar a raiva, tá certo? Então, aqui eu trouxe também do livro Espelhos da Alma. Olha o que os nossos irmãos trouxeram para nós, Cláudio, Iris, Gelson e Marlon. O mais difícil quando se trata da raiva é assumirmos que somos o problema, que deixamos de fazer o que deveríamos ou devemos fazer, que somos coniventes com o nosso falso eu. Mas o mais difícil de tudo é enfrentar o fato de que perpetuamos nossa ferida. Então, olha, fica a nossa reflexão, e esses irmãos trouxeram essa frase aí maravilhosa, para que a gente reflita e entenda que assumir que somos às vezes o problema, não o outro, tá certo? Que a gente é mestre em transferir o problema para o outro, né? A minha raiva é culpa do outro, a minha angústia é culpa do outro, o meu nervosismo é culpa do outro. Então olha para você, tá certo? É para isso. Grande abraço, nós finalizamos aqui o programa hoje, agradecendo a atenção, o carinho de todos, a audiência, tanto no YouTube quanto na rádio, e fica aí para o próximo capítulo, o próximo item desse capítulo 10º do livro Autodescobrimento à Busca Interior, o ressentimento, que nós vamos iniciar no próximo. Muita paz a todos, muito obrigado. A Web Rádio Fraternidade apresentou o programa Refletindo com Joana. Apresentação, Renner Cunha. Você pode interagir conosco escrevendo para faleconosco@radiofraternidade.com.br.